Que sabedoria eu posso dar? Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Por amor ao Senhor, somos postos à morte o dia todo. Considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo que eu fiz por Cristo. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo da alegria no lugar aonde vou. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. Amor é o único caminho. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? O grego, Lucas. Ele é um grande médico. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Ele me enviou a um lugar para pegar o remédio. Estava cheio da sua gente escondida. Ele sabia que eu poderia delatá-los, mandar jogar todos na arena hoje. Eu sou grato a você. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Então esse é o final. Porém, a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Nesta noite, eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Graças a Deus. Somos gratos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite para aprendermos mais da sua palavra. Louvado seja Deus. Nós queremos nesse momento aproveitar a oportunidade e estar assim parabenizando aí todos os professores, pois hoje é o dia do professor, né? Dia da professora, dia de todos, né? Louvado seja Deus. Todos os professores hoje estão de parabéns. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um nessa missão que é um tanto difícil, mas é tão grandiosa, né? Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos, como de costume, adorar a Deus com o hino. Em primeiro lugar, nós vamos estar fazendo uma oração. E na sequência, a gente louva o Senhor com o hino de número 15, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Vamos orar nesse momento e pedir ao Senhor a proteção sobre a nossa vida. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Carlito para estar orando. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar.
Pai, estamos aqui na Tua presença para agradecermos ao Senhor por essa escola bíblica, meu Pai, que estamos transmitindo, meu Deus, através da internet. Também, meu Pai, por esse dia especial que comemoramos o Dia do Professor. Abençoa todos os professores, dando sabedoria e graça, fazendo prosperar na terra. Pai, fala conosco através desta lição e assim recebe os nossos louvores. Fica conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, vamos adorar ao Senhor com o hino de número 15, que fala a respeito da nossa conversão também, né? Hoje o assunto é sobre conversão. Então vamos estar adorando ao Senhor com o hino de número 15 da nossa harpa cristã. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, louvado seja o precioso nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nesse momento nós vamos estar fazendo a nossa leitura bíblica em classe. Hoje nós temos a lição de número 3, louvado seja Deus. A lição desse trimestre está falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus, foi um homem assim de guerreiro na obra do Senhor, e nós vamos ganhar muito com esses aprendizados, louvado seja Deus. Vamos sobre a vida do apóstolo Paulo. Hoje a lição de número 3, ela vai falar sobre a conversão
de Saulo de Tarso. É o tema do assunto hoje que nós vamos estar ministrando. O texto áureo diz: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está lá em Atos 9, 3, 4. E a verdade prática é a seguinte: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Essa aí está a verdade prática, louvado seja Deus. Eu gostaria de pedir aos irmãos, por gentileza, se colocar de pé, como é de costume a gente fazer, e nós vamos, quem trouxe as suas Bíblias aí, ou se tiver a sua revista, pode acompanhar numa lição. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 9, o versículo de 1 a 9. Vamos estar nesta noite assim ministrando, lendo a palavra de Deus. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Atos 9, de 1 a 9, que nos diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse-lhe: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Louvado seja Deus. Nesse momento a gente faz mais uma oração. Maravilhoso Deus, nesse momento, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos desde já pedir a Tua graça sobre a nossa vida, que o Senhor venha nesta noite estar abençoando a vida de cada professor que está aqui, cada um que certamente que não pôde vir, mas que o Senhor está abençoando a vida de cada um, Jesus, que tem essa missão de ensinar. Que o Senhor venha também nos abençoar na ministração desse assunto aqui, nos abençoando, Jesus, em tudo, nos dando sabedoria e assim abrindo a porta da palavra. Jesus, nós queremos te agradecer por tudo, no nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa noite eu quero mais uma vez agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade, por essa transmissão, que as pessoas que estão nos assistindo, que Deus possa estar abençoando a vida de cada uma delas e que Deus possa estar também fazendo um milagre na vida de cada uma delas. Nós queremos agradecer a Deus também pela vida do pastor Carlito, que está aqui, pela vida da pastora Maria Paula também, que está sentada, pela vida de Elias, do irmão Donizete, de todos os professores que estão aqui nesta noite, todas as professoras, visto que hoje é dia do professor e nós estamos aqui juntos para podermos assim aprender da palavra do Senhor e vamos assim estar comemorando também esse dia, que é um dia especial, né, para cada professor. Irmãos, então, nós nesta noite vamos ser breve aqui na nossa ministração, mas queremos assim, mais uma vez, estar citando o tema
do assunto de hoje, que é sobre a conversão de Saulo de Tarso. Louvado seja Deus. Então, o assunto de hoje, assim, a gente vai tratar mais sobre a questão da conversão, né? Nós sabemos que Paulo foi um perseguidor ali dos cristãos do primeiro século. Ele primeiro teve a sua missão assim, como fariseu zeloso, mas era assim aquele homem também que prejudicou no momento ali a igreja do Senhor. Como os irmãos muitos sabem muito bem disso, né? Ele, por ser assim um fariseu zeloso, ele tinha aquela aconteceu tudo aquela situação toda que levou ele a perseguir a igreja do Senhor, aos cristãos daquela época. E a situação era muito difícil, né, nas mãos do apóstolo Paulo antes, né, como perseguidor do evangelho, perseguidor dos crentes daquela época. E nós sabemos que a lição passada tratou disso, parece que foi Lourdes que ministrou, né? Mas hoje o assunto que a gente pode observar é como Deus tratou com Paulo, né, com Saulo, e a gente pode observar como Deus fez e cuidou na vida daquele homem, que parecia assim que era um perigo para a igreja ali do primeiro século, mas Deus tratou de uma forma que o apóstolo Paulo, que o Saulo de Tarso veio a se converter, e é o assunto que nós vamos falar hoje, da conversão de Saulo. Então, irmãos, o que a gente pode analisar é que Deus trabalha na vida de cada um, que a gente observa como Deus trabalha. Tem hora que a gente pensa assim que fulano ali não dá nem para a gente falar de Jesus com ele, porque o bravo não quer nem saber do evangelho. Mas Deus trabalha de uma forma especial na vida de cada um. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor, mas depois da sua conversão ele passou a ser perseguido por amor da obra do Senhor, do Mestre. E nós podemos observar que a conversão, na verdade, ela é um despojamento do velho homem. E podemos até citar que é um revestimento do novo homem. O apóstolo Paulo até chegou a citar na carta lá aos Coríntios, segundo aos Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então Paulo, que era um perseguidor, Paulo que vivia perseguindo a igreja, prendendo, matando, né, amedrontando os cristãos daquela época, a gente observa que depois ele passa a ter uma vida diferente, a ser perseguido, a ser um grande homem ali na obra do Senhor, louvado seja Deus. E não é à toa que os irmãos sabem muito bem que ele, pedindo cartas ali, né, aquelas autoridades para ir a Damasco, porque ele imaginava que, como aconteceu ali em Jerusalém, certamente ia acontecer em Damasco. E é justamente nesta viagem que ele vai, que aí ele tem um encontro verdadeiro e real com Jesus. E a gente pode observar, irmãos, eu não sei se acredito que não narra nem mais um fato desse o apóstolo Paulo foi evangelizado pelo próprio Jesus já ressurreto, né? Já depois da ressurreição. E eu não acredito que a Bíblia tem mais ninguém assim que foi evangelizado por Jesus depois da ressurreição. Se tiver, os irmãos podem me ajudar. Mas a gente vê assim o privilégio de Paulo ter aquele encontro, né, com Jesus. Depois da Jesus ressurreto, ele teve aquele encontro. E naquele momento ali a gente pode observar aí a transformação, a mudança na vida. Porque conversão não é nada mais do que uma mudança de atitude, mudança de caráter, mudança radical na vida do homem, que como aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele teve essa conversão. Então a conversão de Saulo, ela na verdade foi essa mudança, louvado seja Deus, na vida do apóstolo Paulo, que aí acabou gerando aí um grande homem, um grande servo na obra do mestre, louvado seja Deus. Então, irmãos, a nossa introdução aqui, a gente vai dando uma rápida passagem aqui, mas a gente pode ver que o apóstolo Paulo, ao encontrar com o Senhor Jesus ali no caminho de Damasco, Saulo teve a sua vida completamente regenerada. Nós podemos observar que tanto na sua faculdade intelectual, né, ele foi regenerado, como na faculdade emocional e na sua vontade. Deus trabalha na vida do homem assim.
Ele trabalha uma situação completa na vida do homem, né? Então a gente pode observar que a mudança de Paulo foi total. É por isso que ele foi um grande servidor depois para a obra do Senhor ali, naqueles dias ali. Então a conversão de Saulo, como diz o comentarista aqui, que indiscutivelmente foi um dos mais importantes e impactantes acontecimentos na história do cristianismo. Por que a gente pode observar? Porque aquele que perseguia, aquele que era terrivelmente perseguidor, passa agora a se converter, e a gente pode ver que o cristianismo ganhou muito com essa conversão do apóstolo Paulo. Então, o comentarista diz que foi algo assim, indiscutivelmente, um dos mais impactantes e importante a conversão de Paulo na história ali do cristianismo. Que Paulo foi um grande ajudador ali naquela obra, louvado seja Deus, após a sua conversão. A mudança de Paulo passou a ser, foi uma mudança tão grande, uma mudança radical mesmo, que a gente pode observar que aquele que perseguia passa agora a sofrer por amor a Cristo, louvado seja Deus. A gente vai tratar disso aqui mais na frente um pouquinho. A gente pode observarmos que a conversão de Paulo foi tão impactante que o próprio Lucas, ele escreve em 3 capítulos lá no livro de Atos. No capítulo de número 9, o capítulo de número 22 e o capítulo de número 26, Lucas narra a conversão de Paulo. Foi algo assim que marcou tanto na história ali do cristianismo, naquele momento em que todos com medo, e de repente Paulo passa agora a ser um grande homem de Deus naquela obra ali, para contribuir, para ajudar. Então a conversão dele foi tão impactante que Lucas escreve nesses 3 capítulos e repete sobre a conversão. Ela impactou de uma forma maravilhosa aquele mundo, o mundo antigo ali, na verdade. Paulo teve. Então a conversão, na verdade, que é o que nós estamos falando aqui, ela fala assim do rompimento com a velha natureza. Paulo, que antes, a gente vai estar sempre citando isso aqui, aquele homem que era perseguidor, agora teve uma mudança de caráter, uma mudança na sua vida. Então a velha natureza começa, o próprio Paulo, ele chega a dizer, como nós citamos há pouco instante, das que as coisas vão passando, as coisas velhas ficaram para trás, né? Então a conversão mediante a graça de Deus, ela faz isso na vida do homem. A conversão, ela é uma obra divina que o homem responde com arrependimento e fé. Porque Deus faz a parte dele, a graça. O que é graça? Todo mundo sabe que graça é favor imerecido. Nós merecíamos o quê? A condenação eterna. Nós não tínhamos nenhum merecimento de salvação. Mas Deus, como é maravilhoso e bondoso, Ele, através da graça, Ele oferece a graça salvadora ao homem. Agora o homem tem que entrar com a sua parte. Com o que é que o homem faz? Recebe essa graça. Ele, através do arrependimento e da fé. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando ele teve um encontro aí com o Senhor, aquele homem que estava ali, né, respirando ainda ameaças contra aquele povo ali, ia mesmo para trazer aquele povo preso a Jerusalém. Quando ele tem um encontro com o Senhor, ele pergunta: quem é, Senhor? E Jesus diz para ele que é Jesus a quem ele persegue. Porque, irmãos, quem persegue a igreja do Senhor, está perseguindo a quem? Está perseguindo a Jesus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Aí a gente já começa a ver a mudança de Paulo. Aquele homem que era terrivelmente valente, destemido, fariseu mesmo, fanático, que estava indo buscar o povo para prender, ele já começa a perguntar o que é que quer que ele faça. Olha a mudança já acontecendo, irmãos, no momento do encontro com o Senhor Jesus ali. É interessante quando o homem, ele tem um encontro com Jesus, a vida muda. A gente pode tomar por base as nossas vidas aqui. A mudança que houve na nossa vida. A gente também antes vivia no mundo de pecado, mas um dia nós tivemos um encontro com Jesus e a nossa vida mudou.
Mudou para quê? Para melhor. Você começa agora a ter uma mudança de pensamento, né, na parte intelectual, na parte emocional, na vontade agora, nos desejos, você controla, na sua vontade, em tudo, nas emoções, no sentimento de deixar o pecado, saber que aquilo que está fazendo é pecado, você já começa. Então, irmãos, é algo que maravilhoso quando o homem encontra com Jesus. Ele pode ser um Saulo de Tarso, mas ele pode transformar-se em um Paulo, né? Para a missão do Evangelho. Então é isso que Deus tem colocado no coração do comentarista aqui, e hoje nós estamos aqui trabalhando e falando sobre, na verdade, a conversão, né? Que é essa mudança que acontece na vida do homem. A conversão, mais uma vez repetindo aqui, é uma mudança, né? É uma obra divina, que o homem responde com isso aí, com arrependimento e fé. Louvado seja Deus. Vamos ver mais na frente também um pouco sobre isso, essa transformação que acontece. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Então, irmãos, o que a gente pode analisar aqui é como aconteceu ao encontrar ali no caminho de Damasco com o Senhor Jesus a mudança que houve na vida de Paulo. A gente pode analisar que essa mudança foi tão grande, foi tão radical mesmo, que ele, que era aquele homem temido ali pelos irmãos, por todos, né? A gente pode observar que com essa mudança, a gente já começa agora Ananias chegando e já chamando Paulo de irmão Saulo. A pessoa, que coisa, já começa agora a saber que Deus fez um movimento ali, uma transformação na vida daquele homem, irmão Saulo. Ananias chega falando. Lá em Atos capítulo 9, versículo 15, a gente já percebe também que houve uma mudança. Paulo é chamado também de instrumento, em outra versão de vaso. Olha como se muda. Conversão é isso, essa mudança que acontece na vida do ser humano. Mudança para melhor. Você persegue, você prende, você vai atrás, mas depois você já está do lado, né? Já está servindo, né? É por isso que a conversão de Paulo foi algo assim impactante, foi um dos maiores acontecimentos na história do cristianismo, porque Paulo foi depois um grande homem a favor ali da obra do Senhor, do Mestre. Então a gente vê, aí Pedro, a gente vê também Pedro, lá no capítulo 3, e o versículo, segunda carta de Pedro 3,15, já chamando de amado Paulo. Então, irmãos, a conversão é essa, é a mudança que acontece, que houve na vida de Paulo, que acontece nas nossas vidas no nosso dia. E a conversão é isso, é você mudar, é sair daquela situação. Então, o primeiro tópico nosso nos fala que a conversão de Saulo é um ato da graça de Deus. É isso mesmo. A graça de Deus é o ponto de partida da experiência da salvação para todos os homens. A graça, porque ela é o favor imerecido que Deus oferece para o homem. Graça, favor imerecido, como nós já falamos. Então a gente não merece, mas Deus, Ele oferece. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, 8 e 9, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ah, eu sou salvo porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu ajudo, eu faço, não. Tudo que você fizer é bom, tudo que você ajudar é muito bom. Mas que você não precisa estar batendo palmas com isso e achando que pelo fato de você ajudar e fazer isso, fazer aquilo outro, isso lhe garante a salvação. A graça, a salvação é um dom de Deus, é um favor imerecido, é a graça de Deus. Agora, o que é que nós temos que fazer para que isso aconteça na nossa vida? É o que o apóstolo Paulo fez, entrar aí com o arrependimento e a fé. Você precisa crer. Paulo, quando encontrou com o Senhor, ele creu, ele entendeu o mistério ali. Aquele homem que vai naquela sede de chegar em Damasco e prender todo mundo e trazer preso, né? Agora já é um cordeirinho que chega lá, que alguém olha, né? De repente já fica cego, já inicia sua vida cristã. Como? Já com 3 dias sem comer e sem beber, já dando assim, né? Deus já começou tratando ele, saber que agora ali a coisa era diferente. A mudança que acontece.
que a gente não sabia, que a gente vivia na prática do pecado, fazendo tudo. Quando a gente encontrou Jesus, aí você começa a ter uma mudança em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todas as faculdades, né? Mental, emocional, na sua vontade, no desejo de fazer algo. Agora você já tem um comportamento. Paulo, então, é isso, pela graça. Essa conversão de Saulo é um ato da graça de Deus. Não é porque Paulo era bom, que todo mundo sabe a situação de Paulo, mas Deus investiu ali em Paulo, na graça de Deus. E Paulo creu, Paulo, ele se entregou. E é por isso que ele se arrependeu, ele creu, ele teve fé. E é por isso que lá em Atos 3,19, convertei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados e venha-se o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, irmãos, é aí o que Deus começa a trabalhar na vida do homem assim. Trabalhou na de Paulo, trabalhou nas nossas vidas e continua trabalhando na vida de muitos por aí. Mas a gente precisa ter a nossa participação. A gente precisa arrepender e crer que é algo interessante e também é importante. Então, o que a gente pode analisar nessa parte aqui é que Lucas, ele narra, né, essa impactante experiência sobrenatural de Paulo ali no caminho de Damasco. E a gente pode ainda observar aqui o seguinte, que se Deus, se Ele nos salva por graça, mediante a fé, aí nós respondemos com o quê? A essa graça, o que nós estamos falando, com esse arrependimento e fé. Se Ele nos faz isso, se Ele nos salva por graça, né? Mediante a fé, o ser humano responde com o arrependimento e a fé. Ele precisa crer, ele precisa arrepender, ele precisa mudar. A conversão, ela vem também com o arrependimento, com a mudança interior do homem, que Deus trabalha, o Espírito Santo já começa trabalhando em cada dessas faculdades do homem, a mudança que acontece interior, que nós vamos ver mais na frente sobre os 3 aspectos da salvação: regeneração, santificação, né? Essas partes aí que tem, que a gente vai ver mais um pouquinho, e o comentarista ele chegou a citar aqui também sobre isso. Então Deus trabalha assim, para que o homem tenha essa mudança mesmo, de caráter, mudança que é interessante, para que ele possa agora a mudar de vida, a servir a Deus. A conversão, ela arrepender-se, é você dar meia volta, é voltar-se para Deus, é ter agora uma mudança de rumo, de direção. Você está no pecado, o apóstolo estava naquela direção de fazer tudo aquilo que era ruim, mas quando ele se converte, quando ele passa a arrepender-se, ele muda, certo, irmãos? De atitude, muda, de dar uma volta para Deus e começa a fazer essa mudança. Então é interessante, né, essa questão toda, como a gente pode observar dessa mudança grandiosa que houve na vida do apóstolo Paulo. A gente pode dizer que quando o homem encontra com Jesus, a sua vida, ela realmente trabalha. Deus trabalha na vida dele nos 3 aspectos. A gente pode observar, como eu citei, os aspectos da salvação. E Deus, ele regenera, ele justifica e ele santifica. Nós temos aqui na nossa lição isso, né? Ele regenera na faculdade intelectual, ele justifica na faculdade emocional e ele santifica na faculdade da vontade. Deus trabalha nessas 3 áreas na vida do homem. A regeneração, ela é o processo do novo nascimento que acontece na vida do homem. Quando você aceita Jesus, você passa a ser nova criatura, as coisas velhas vão passando, você passa pelo processo da regeneração, você começa a ter uma mudança na sua mente, uma mudança no seu viver. Agora você pensa diferente, porque agora você aceitou Jesus. Aí vem também a questão da justificação, né? Que tem algo que nós podemos observar, que tem uns que acontece de imediato, mas no caso da santificação, ela já é progressiva. A justificação, ela atua na faculdade emocional. A santificação já é na faculdade da vontade. Ela já é progressiva, a santificação na vida do homem. A gente vai trabalhando cada dia, melhorando a nossa vida. Deus vai trabalhando. E não foi isso acontece com todas as pessoas que aceitaram Jesus. Vai tendo a sua vida melhorada a cada dia. Mas no momento que você aceita Jesus,
você já começa a ser salvo e Jesus começa já a trabalhar na sua vida. Então vamos andando um pouco mais aqui. Então, irmãos, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal também na vida de Paulo. Essa transformação, pois diz aqui que a luz do resplendor do céu cegou os seus olhos carnais, né? Mas aí fez-o ver o Cristo ressuscitado, né? Naquele momento ali ele ficou cego, mas naquele momento ele pôde ver o Cristo ressuscitado com seus olhos espirituais. Então a mudança que acontece é esta, né? Esse encontro que você tem com Jesus que proporciona essas mudanças que acontecem de conversão, de vida nova, de uma vida agora cristã, certo? Com Deus, louvado seja Deus. Ele diz aqui que é o reconhecimento de que o homem precisa dar esse arrependimento, precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador. Então é isso, a conversão faz parte dessa doutrina bíblica, e ela é isso, converter, é mudar, né? É dar essa meia volta aí, fazer para Deus, louvado seja Deus. Então isso é importante quando a gente pode estar vendo essa mudança que houve na vida do apóstolo Paulo. Eu estou passando aqui para a gente ser mais breve no nosso comentário, conforme eu havia dito. A gente vai para o último tópico da nossa lição, que vai falar as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Então a conversão ela é tão fantástica, tão importante, que ela faz uma mudança do homem por completo. Por isso que não há meia conversão, né? Ou você está na igreja servindo a Deus para ir morar no céu, ou você não pode estar em cima do muro. A conversão, ela acontece na vida do homem para trazer uma transformação radical, conforme aconteceu na vida de Paulo, que houve uma mudança total. É isso, tanto ela na parte intelectual, que nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar. Eu pensava de uma forma, mas agora servindo a Deus, quando eu me converti, eu passei agora a ter uma mudança. Deus trabalhou na faculdade intelectual de todos nós. E agora a gente já age de uma forma diferente. A gente já pensa de forma diferente. Porque agora nós aceitamos a Jesus, convertemos. Estamos agora numa mudança, né, constante na nossa vida. Nós agora aceitamos a Jesus. Então, o homem muda nesse modo de pensar, né? E reconhece a sua condição de pecador. Então agora ele já tem essa mudança. A questão também da outra mudança na faculdade das emoções, que Deus trabalha também nessas faculdades aí, para que o homem possa também fazer o quê? Ele possa, nesse campo da alma aí, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior. Ele começa também a mudar. Tudo, é uma mudança total na vida do homem, quando ele aceita Jesus, quando ele se converte, quando ele passa agora a ter uma vida regenerada, santificada, justificada. Então isso é interessante, né? Que a conversão, ela proporciona ao homem, trabalha nessas áreas todas da vida do homem. É por isso que Paulo agora mudou, que agora o apóstolo Paulo agora, a sua conversão trouxe um benefício tão grande para o cristianismo, para os irmãos, depois, né, que ele foi um grande homem de Deus ali naquele trabalho. E ainda vem, irmãos, acontece ainda a terceira benefício que acontece na faculdade da vontade, né? Ele diz que o pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus, né? A questão da vontade agora, como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. É por isso que ele diz aqui que o homem, na verdade, não foi tirado totalmente o livre-arbítrio. Deus criou o homem, não foi como um robô. Deus criou o homem ali com ele tem o seu livre-arbítrio, né? Mas então o que é interessante, né, que essa questão da vontade, Deus trabalha também. Você agora já é moderado em todas as áreas da sua vida. Você começa agora a trabalhar porque aconteceu uma conversão na sua vida. Você agora encontrou Jesus.
o apóstolo Paulo fez isso, né? Então é por isso que a coisa melhorou grandemente na vida de Paulo. Então, para a gente chegar aqui na parte da conclusão do nosso assunto nessa noite, pode-se falar também que a regeneração é uma nova criação e transformação da pessoa, né? É efetuada por Deus, pelo Espírito Santo. Por esta operação, a vida eterna da parte do próprio Deus e é outorgada ao crente. Então, a conversão, a conclusão do nosso assunto dessa noite é essa, que a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. Então, a conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé, conforme nós falamos no início. Essa obra divina é essa, a conversão é isso aí. O homem ele vai responder. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mão dadas, certo? Na conversão, a soberania de Deus caminha, né? Caminha de mão dadas, porque se você não faz também a tua parte, que é o arrependimento e a fé, aí fica difícil, né? Mas se Deus apresenta a salvação, graça salvadora, e você aceita, arrependendo e crendo, tendo fé, então agora acaba caminhando de mão dadas a conversão, né? Com essa mudança aí que acontece com a soberania de Deus. Mas com a responsabilidade humana, que o homem tem a sua responsabilidade de, na verdade, fazer, crer, obedecer e passar pelo processo da conversão, do novo nascimento, que é o que nós falamos nessa noite, que vimos aqui na situação, na vida do apóstolo Paulo. Então, irmãos, que Deus nessa noite possa nos abençoar e que o Espírito Santo possa estar falando melhor aos nossos corações. E nós vamos ficar por aqui nesta noite e que Deus possa abençoar cada professor que está aqui nesta noite, cada um dos irmãos, e que a gente possa cada dia lembrar que um dia nós assim aceitamos a Jesus, encontramos com o Senhor Jesus e as nossas vidas foram transformadas, nós assim tivemos a nossa vida assim mudadas para melhor e que cada dia Deus possa nos abençoar grandemente. Que Deus nos abençoe, o Espírito Santo fala melhor aos nossos corações. Amém.